Bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa obra fundamental que ainda ecoa muito: O Mal-Estar na Civilização, do Freud. A ideia aqui é tentar entender essa relação complexa, né, entre nossa busca por felicidade e, bom, as regras da vida em sociedade que Freud analisou. E ele já começa com uma pergunta bem direta: por que é tão difícil ser feliz, mesmo com tanto avanço, tanta coisa que a gente chama de civilização? Freud aponta umas fontes de sofrimento: a natureza, que é implacável, o nosso próprio corpo, que é frágil, e o ponto crucial para nossa conversa: as relações sociais, a convivência. Exato. Ele fala muito do programa do princípio do prazer, né? Que é basicamente essa nossa busca incessante por satisfação e por evitar dor, evitar o desprazer. Só que esse programa, essa busca, ela bate de frente com a realidade o tempo todo. E principalmente com as restrições que a civilização impõe para a gente poder viver junto. Então, aquela felicidade plena, duradoura, ela parece meio inatingível nesse esquema. Uma miragem, como você disse. Certo. Vamos explorar isso mais a fundo. A civilização trouxe conquistas, né? Controle sobre a natureza, tecnologia. Ele até chama a gente de Deus de prótese. Achei ótima essa imagem. Como se a gente usasse a técnica para se estender, superar limites. E tem a ordem, a limpeza, a beleza, as artes, a ciência. Mas aí vem a pergunta incômoda dele. Tá, e a felicidade? A gente ficou mais feliz com isso tudo? Ele é bem cético. Sugere que muitos desses avanços não trouxeram satisfação real. Pois é, e o núcleo do problema para Freud é a renúncia aos instintos. A civilização exige que a gente abra mão de certas coisas. Ele foca muito na restrição da sexualidade, né? Canalizada para monogamia, reprimindo outras formas, mas também e talvez principalmente na restrição da nossa agressividade. Ah, sim. Uma agressividade que ele via como inata, sabe? Parte da nossa constituição. E aqui o negócio fica tenso mesmo. Ele não mede palavras para falar dessa agressividade. Cita até Homo homini lupus, né? O homem é o lobo do homem. Se a gente tem essa inclinação para destruição, como é que a civilização se sustenta? Qual é o truque? Qual é o mecanismo que Freud descreve? Olha, o que eu acho fascinante na explicação dele é a ideia de internalização da agressão. É um mecanismo psicológico bem engenhoso que ele descreve. A civilização impede a gente de sair por aí sendo agressivo com todo mundo, certo? Então essa energia agressiva, ela não some. Ela é absorvida, ela é internalizada por uma instância psíquica, o superego. A gente pode pensar nele como nossa consciência moral, um juiz interno que fica ali, julgando. E essa agressão que não foi para fora, ela se volta contra o próprio eu. E daí nasce o sentimento de culpa. Entendi. Quer dizer, é um paradoxo. A gente renuncia ao instinto agressivo para viver em grupo, para ter segurança, ordem, mas essa renúncia não alivia a tensão. Pelo contrário, ela parece que alimenta esse superego, esse juiz interno fica mais severo e o resultado é mais culpa. Exatamente. O culpa seria, assim, o preço psíquico que a gente paga pelo progresso, pela vida civilizada. Quanto mais civilizados, mais potencialmente culpados, de certa forma. Que coisa, né? E isso se encaixa no quadro maior que Freud pinta. Ele descreve uma luta quase cósmica, sabe? Dentro de nós e na história da humanidade. De um lado, Eros, a pulsão de vida, amor, união, construção, a força que junta. Do outro, Thanatos, a pulsão de morte, destruição, agressão, separação, a força que desagrega. E a civilização para Freud é o palco dessa batalha eterna. É um processo que serve a Eros, que tenta unir a humanidade, mas que está o tempo todo ameaçada por essa agressividade inerente, por Thanatos, que mora dentro de cada um de nós. É uma tensão constante. Então, resumindo um pouco, a ideia central é que esse mal-estar, essa infelicidade na civilização não é um defeito, um bug no sistema. É parte do pacote. É uma consequência direta desse conflito básico entre nossos desejos mais primitivos e as exigências da vida em comum. E isso gera essa culpa, né? Que está sempre ali, mesmo que a gente não perceba direito. Sim, uma culpa muitas vezes inconsciente, mas que pesa.
E Freud termina o livro com uma reflexão que hoje parece ainda mais urgente, né? Ele se pergunta se a civilização, se o desenvolvimento cultural vai conseguir dar conta dessa força destrutiva, dessa agressividade, especialmente agora com o poder tecnológico que a gente alcançou. A questão final dele é quase um suspense sobre o nosso futuro como espécie. Será que Eros vai conseguir se impor? Vai conseguir vencer esse adversário imortal, Thanatos? Fica aí a pergunta, né? Pra gente pensar sobre o destino que a gente está construindo.